E eu achava que eu estava abafando, tá? Que eu estava excelente. Depois fui ver nada de excelente, tá? E aí, desde então, desde essa mudança, na primeira semana eu comecei a fazer tal ali as aulas. Como eu falei para o Rick, na semana seguinte já comecei a atuar, estava recebendo proposta uma por semana, para quem não recebia nada, nada. E para mim o PRH foi mais com esse intuito mesmo, de acertar o meu LinkedIn e de eu conseguir fazer com que eu receba propostas e mesmo agora, após eu conseguir, né, de fato ali o meu emprego. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Esther? Eu tô bem, e você, Rick? Tudo bem também. Esther, só para a gente começar, depois de aplicar os métodos do PRH, você conseguiu uma proposta em menos de 51 dias? Sim, eu consegui. Foi quantos Consegui. dias? Foram 40 dias. 40 dias. Ah, que bom. E qual foi a área, Esther? É a área de CX, né? A área que eu tenho atuação, numa posição de liderança como coordenadora. Caramba, o que é CX, para quem não entende nada assim? Então, CX, a gente fala o Customer Experience, né? Que é um verbozinho ali em inglês, mas aqui, traduzindo aqui para o português, é a experiência do cliente. Que hoje as empresas, né, elas não estão atuando só pensando no atendimento ao cliente, mas sim na experiência que vai proporcionar para aquele cliente, desde o primeiro contato até o contato final, mesmo quando ele opta por um cancelamento ou algo relacionado, né? Então, as empresas estão optando hoje por falar da experiência do cliente, não simplesmente o atendimento. Que legal, que legal. É a segunda pessoa já da área que eu estou conversando. Tem a Shirley Sim, também, para quem ainda não assistiu, que conseguiu também na área. E as duas da mesma turma, né? As duas da mesma sim, turma. sim, a Shirley é super parceira. A Que gente coisa trocou boa. bastante, eu troquei bastante mensagem com ela, pelo LinkedIn e tudo mais. O PRH, ele te dá essa possibilidade, né, de você se conectar com novas pessoas, fazer bastante networking. Eu estava até comentando com o Rick anteriormente, eu me surpreendi pra caramba com as pessoas que estavam nessa minha turma, né, foi a terceira turma, né, Rick? Acho que foi a quarta turma, quarta turma. Quarta turma. Me surpreendi muito com as pessoas, com o nível de tipo de expertise, com o tanto que eu pude absorver de experiência, de aprendizado com a galera. Tinha pessoas realmente ali dedicadas a contribuir com o desenvolvimento de cada um que estava fazendo parte ali da turma. Então foi bem bacana essa Perfeito. relação, além de, né, do Rick que a gente fala daqui a pouquinho. Oi, Esther, uma coisa que as pessoas me perguntam assim, Rick, será que funciona para minha área? Eu não sei, você posta de tecnologia, você posta de CX, você posta de logística, mas não sei se área da saúde, outras áreas, se funciona. Qual a sua percepção, Esther? Você acha que genuína, tá? Assim, o que você achou do PRH? Você acha que é um método que funciona para qualquer área, qualquer idade? Sim, funciona. De fato, ali foi o meu tô de testemunho, porque quando eu entrei, né, eu esperava assim um grupo menor, com menos diversificação, tal. Então eu me surpreendi quando eu cheguei lá. Tipo, pessoas de marketing, pessoas de TI, desenvolvimento de software, designer, CX, venda, Química, química, laboratório. meu, assim, super diverso, diversidade total. E aí, sim, funciona porque eu fui a testemunha de muitos colegas dessa minha turma que conseguiu. E, inclusive, até que é um ponto, né? Você vê as pessoas conseguindo e tudo mais, vai te dando aquele gatilho, será que, né, que eu vou conseguir também? Mas eu tinha super segurança de que dependia muito de mim também, porque o trabalho do Rick estava sendo super bem feito, da melhor forma possível. Você tem que colocar os conteúdos em prática, você tem que, de fato, colocar ali o que ele está passando para você, tanto nas plataformas, no seu LinkedIn, na Gup, enfim. Então,
vai muito também do profissional. Então, é 50-50, é uma responsabilidade ali do Rick de passar ali os conteúdos, mas também sua. E todos esses conteúdos que ele passava, era possível aplicar em diversas áreas, porque eu fui a testemunha, tinha pessoas de várias áreas ali. E bom, é que a galera fica, pô, mas eu não sei, é mais do mundo corporativo, eu não sei se para minha área funciona. Gente, assim, o que eu ensino não é nada focado em tecnologia ou nada focado em CX, é autoconhecimento, né? De fato, sim. Autoconhecimento e como passar no processo seletivo, assim, não tem nada muito técnico ali dentro do PRH, né? De fato. Um ponto, assim, para mim que foi bem relevante, que eu até comentei com o Rick no começo, que é um dos meus relatos, que para você iniciar o PRH, você tem que muitas vezes levantar a mão e perceber que você precisa de ajuda, né? Esse foi um dos meus pontos, né? Eu achava que eu ia conseguir um emprego rápido, que eu não ia precisar de ajuda de um profissional, que eu ia conseguir tranquilamente, só que não foi essa a experiência que eu tive, porque querendo ou não, se a gente for observar hoje, tudo que vai se fazer exige uma estratégia, né? E para uma recolocação, para um processo seletivo, não é nada diferente. Também tem uma estratégia, né? Para você conseguir contar as suas histórias, né? Porque muitas vezes, que é o que o Rick sempre fala, as pessoas são cheias de histórias, ricas de histórias, mas para você conseguir colocar isso ali para jogo, né? Ali no recrutamento, no seu currículo, no seu LinkedIn. Então, era isso que eu precisava, né? Eu faltava essa parte. Eu sabia como que eu ia conseguir expressar isso em palavras, mas o meu antes, né, de chegar na entrevista ali, eu não conseguia, né? Que era o LinkedIn, que era um currículo, a GUP, algo relacionado, né? Então, não estava sendo atrativo para que eu chegasse a uma entrevista. E aí foi o que eu comecei a pensar, né? Se eu já estava um período, né? Eu comecei, de fato, eu saí do meu emprego anterior, até explicando um pouquinho para vocês, em novembro. E aí, como era fim de ano e tudo mais, eu falei, não, eu vou deixar para que em janeiro eu comece a seguir ali e procurar. Chegou janeiro, ali para o finalzinho de janeiro, eu comecei a buscar. E essa busca não saía do lugar. Então, já aí foi, né? Vamos dizer assim, janeiro, finalzinho de janeiro, a partir da segunda quinzena ali, né? Na primeira quinzena eu ainda estava olhando mais relativamente, mas que eu comecei a olhar de fato foi na segunda quinzena, fevereiro inteiro, olhando nada, 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 nenhuma entrevista, nenhuma proposta, nada, absolutamente nada, gente. E aí, quando foi em março, acho que é a terceira turma, sim, viu, Rick? Porque a minha turma foi de março. É a terceira, não? É porque teve uma em setembro, eu acho, teve uma Então em tá. novembro, uma Achei que em sim. janeiro, e aí é de março agora. Que aí foi Tá. a sua. Então tá bom. Então tá bom. Não achei Mas que ó, tinha uma sido. coisa curiosa, ó, que eu até queria falar com você sobre isso. Que pela a mensagem que, no nosso direct no Instagram, eu vi que a gente se conheceu 8 de janeiro. Foi. Ou seja, você poderia ter entrado na turma de março, na terceira turma, ou na turma de janeiro, Na na turma de terceira turma. janeiro. Mas você só foi entrar na quarta turma, na turma de março. Aí eu queria entender de você, assim, o que foi que aconteceu para você não ter entrado antes, lá na turma de janeiro? Porque você poderia. Foi a turma do Tiago, do Paulo, da Viviane, que depois entraram Também e super você. rica. A galera eu conheci depois, né? Pessoal, fera. Mas por que que você não entrou? Era aquele sentimento de, acho que consigo sozinha? Não sei. Então, o que que acontece? Eu não entrei na turma de janeiro, e é por isso que eu tô aqui hoje, tá? Conversando com você e tudo mais, para poder passar essa segurança para as outras pessoas, porque o seu processo realmente ele funciona, ele realmente de fato acontece, e as pessoas precisam, né, conhecer, é um bem que você faz para a sociedade. Mas o que acontece? Em janeiro eu não entrei por conta dessa questão de não me sentir segura, né? Porque eu te Uhum. conheci pelo Sim, Instagram, perfeito. né? Olhei lá, não sei porquê. Não foi pelo Instagram, não, minto, foi pelo YouTuber. Eu comecei a procurar lá no YouTube, e aí eu vi seus conteúdos, comecei a ver os vídeos. Procurei você no Instagram, achei lá. Tal. E aí, nisso, comecei a trocar uma mensagem com você, perguntando uma coisa e outra e tudo mais.
Só que eu não tinha aquela segurança se de fato Normal. era verídico, se realmente funcionava. Por quê? Porque a gente vê muito aí no mercado de profissionais que não pode ser considerado profissionais, vamos dizer assim, né? Sim. Cara, é a verdade, que São realmente, desleais, né? exato, que eles não praticam realmente o que eles falam ali, o que eles vendem, né? Então, que só estão pensando ali no dinheiro e tudo mais, e que foi algo que, de fato, eu percebi que não é o seu caso, de você tem ali a sua remuneração, mas você tem possibilidades para estourar ali, falando ali de valores, mas você opta muito ali por pensar também no propósito que você tem, não só financeiro, né? Mas o propósito ali de bem que você vai fazer para as pessoas, de contribuição, de ajudar o ser humano e tal, os profissionais. Então, é muito atrelado a isso. Enfim, voltando, eu não me sentia segura e aí eu fui Uhum. acompanhando mais os seus conteúdos, fui acompanhando a turma lá que você fez com a galera, o que você ia postando no Instagram, no LinkedIn e tudo mais, sempre ali acompanhando. E aí comecei a ver os relatos das pessoas, né? As publicações que você postava no seu Instagram, falando, né, dos relatos dos alcançados Sim. ali pelos alunos e tudo mais. E aí eu falei, meu, alguma coisa me conectou com ele e tal, alguma coisa me trouxe, né, tipo, de 1.500 pessoas, porque eu vi alguns lá no Instagram de propagandas que subiam, nem olhava, mas o dele, quando eu fui procurar no YouTube, foi ele que eu encontrei, então eu acredito, eu sou muito, né, dessa questão, um pouco intuitiva, assim, eu vi lá, me conectei com ele, tô sentindo confiança, tá fluindo, tô vendo que realmente os conteúdos dele faz sentido. Falei, vou encarar. E se não der certo, tudo bem, né? Faz parte. Mas eu fui assim. E aí que tá o ponto, né? Eu fui com pouca expectativa, assim, com expectativa de Foi? conseguir e tal, não sei o quê, mas uma expectativa assim, vou tranquila, com o pé no chão. Meu, ele me surpreendeu a cada dia, o Rick surpreendeu a cada dia, assim, você me surpreendeu totalmente. No dia lá do que você me mandou um negócio do LinkedIn, cara, eu quase caí para trás. O relatório de 15 Perfeito. páginas? Nossa, perfeito, me ajudou pra caramba, foi uma virada de chave. Até hoje eu olho ele, acho que foi semana passada, semana retrasada, né, que eu tava falando com você, que eu tava olhando lá e procurando um negócio para mudar no LinkedIn, pedindo ajuda para ele, a assistência que você dá. Eu não imaginava, tipo, às vezes eu entrei um pouco no negócio que eu poderia ter. Não entendi, talvez, o quanto que seria positivo ali para mim, né? Eu não estava entendendo isso. E eu estava com expectativa, eu não entendi essa parte de, tipo, das aulas, né? De fato, todos os dias a gente tinha contato ali ao vivo com o Rick. É surreal, surreal. Todos os dias a aula, era uma aula mesmo, uma aula. Sim. Ele falava que era um encontro ali e tal, mas não era não, é uma aula. E, tipo, normalmente sempre estendia, né, ainda. Sim, sim, sim. E até falando dessas aulas, né, que eram as oficinas que a gente faz no início. Tem gente que fala, pô, Uhum. Nick, mas é muita coisa e tal. Pô, a galera tá desempregada, né? Não dá para também ficar demorando muito para fazer intercalado. É todo dia para Sim, poder a galera que está desempregada se sair logo do aperfeiçoar e curso, acelerar. acelerar o processo. Exato. Você imaginava estar aqui, participar de uma aula com outras pessoas, né? Oficinas com outras pessoas, ia te agregar tanto? Não imaginava, e eu não imaginava que seria tantas pessoas. Tipo, não tantas assim, mas eu imaginava um grupo menor, né? Eu achei o grupo bem ok, né? Porque eu acho que depende se a gente extrapola muito, né? Ali Sim. perde um pouco a essência, se a gente conseguir se conectar, todo mundo se conhecer, conversar, interagir ali. Então, era um tamanho de grupo ok, mas eu esperava algo menor. E eu esperava, tipo, na verdade, eu nem esperava, eu nem tinha criado expectativa na questão do perfil das pessoas. Meu, pessoas de diversos lugares, culturas diferentes, profissões diferentes, idade, gênero, tudo. Tipo, pessoas mais velhas, né, mais seniors, com uma bagagem de muitos anos aí no mercado, que super agregaram, deram diversas dicas, Perfeito. pessoas mais novas também, que estão falando um pouco do modelo atual, né? E pessoas buscando se aperfeiçoar. Meu, super diverso.
e diferente, assim. Então, eu não imaginava que eu ia conseguir absorver tanto conteúdo ali. O Lau, nossa, super me surpreendeu. Para mim, a Eu pessoa acho que mais todo mundo dessa marcante. turma, não teve uma entrevista ainda que a pessoa não falou do UAU. É Não, não impressionante. tem como. O cara é surreal, é surreal. Meu, diversos idiomas, carreira internacional, assim, enfim. E aí, até falando aqui, né, um pouco assim para a galera que vai ver. E aí, às vezes, não para ficar só pegado, tipo, vai ter pessoas só com uma bagagem super grande. Não, gente, é o que eu tô falando. Sobre a questão de ser diverso. Pessoas que estão começando agora, primeiro emprego. Tinha uma moça lá, eu Sim, esqueci o sim, nome sim, dela. sim. Rai, Tinha uma moça de estava cozinha. tentando Ah, isso. isso. Primeiro emprego. Então, pessoas que, tipo, de vários cargos, de várias funções, como eu falei, super diverso. Então, esse que é o bacana. E principalmente para quem está começando, é legal você ter essa experiência. Eu comentei com diversos colegas e tudo mais, que isso eu indico nem só para quem está procurando emprego, para quem também está trabalhando tem que fazer, gente, é sério. Porque agora eu olho as coisas das pessoas, eu já fico julgando, entendeu? Eu fico julgando com o conhecimento que eu Já servi. internalizou em você, né? O feedback. Exato, fala, já passei por a página dele, já passei por um monte de amigos meus, eles já seguem. Porque, gente, é sério, é o que eu falei. Eu estava numa posição, eu fazia recrutamento lá, porque, né, Sim. na cadeira de gestão e tal, então eu fazia o recrutamento da minha área, só que eu não imaginava que tudo que acontecia antes, eu achava que eu já sabia. Né? Então tem todo um processo da questão de inteligência artificial, né, que já é utilizada hoje nos recrutamentos, né, das estratégias de palavras, enfim, palavras-chave, que eu não tinha essa visão, né? Eu simplesmente ia lá, escrevia algo da minha cabeça, do meu conhecimento ali, de uma forma sem estratégia, sem nenhuma estrutura assim, visando recrutamento e tudo mais, e não é de fato assertivo, não é. Você precisa ter esse conhecimento para poder conseguir colocar em prática ali. Perfeito, perfeito. E tudo que você fala, assim, tá do conteúdo, da comunidade, do grupo e tal. Tem uma coisa que você falou que é muito importante, assim, pô, foi um tamanho ideal da turma, porque não era nem tão pequeno e nem tão grande. E aí eu fico no Exato. desafio, né? Assim, pô, como é que eu mantenho esse tamanho ideal? Porque com o sucesso vai ter mais pessoas entrando. E Exato. aí, e aí eu tenho duas escolhas: diminuir o suporte, meu suporte e botar mais pessoas, ou ir aumentando o valor do PRH para continuar com esse suporte. E aí, todos os alunos, eu não sei qual é a sua opinião, mas acho que todo mundo da turma Eu fala, já dei. aumenta o PRH, tá muito É, barato, tá é, muito barato. de fato. E é isso, enfim. Eu queria saber de você sobre em relação a gente não precisa falar valores aqui, porque de fato acredito que o PRH ele vai aumentando o valor, mas você já estava desde novembro, né, tentando Uhum. um emprego. Então não é que você estava com dinheiro sobrando, Uhum. ainda mais porque também em janeiro você considerou entrar e ficou, não sei se vale aquele É, risco, né, financeiro sim. de jogar o dinheiro fora e Uhum. tal. O que foi que eu falei depois, ou o que foi que eu fiz lá em março, para você pensar e perceber que o dinheiro valeria a pena o investimento? Bom, eu acredito que o principal ponto foi dos relatos, né, dos seus alunos. E segundo, a quantidade de conteúdo que você colocava ali à disposição gratuitamente em troca de, vamos dizer assim, nada assim, né? Sim, Falando financeiramente. sim, Porque, querendo ou não, você está se disponibilizando o seu tempo, né? Que é muito tempo que ele se disponibiliza para fazer isso, tá? Até falando para o pessoal que vai assistir. Muito tempo, porque fora as aulas, fazer as avaliações individuais de cada um, né? As simulações de entrevista que ele fez com a gente, que conseguiu lá se inscrever no comecinho e tudo mais. Então, muito sobre a sua pessoa, a sua segurança, a forma como que você se colocava, os relatos que você passava sobre a galera, os seus conteúdos que você colocava ali à disposição, sabe?
Então, isso foi me dando muita segurança, né? De ver também o quanto que você buscava praticar o bem, que tinha ali. Era realmente genuíno, né? Não era só visando o dinheiro e tudo mais. E também, e principalmente, tá? Quando eu fui comparar algumas estratégias que a galera coloca aí no mercado com a que você colocava, que você disponibilizava ali. Coisas que não fazem sentido. Então, e sobre a sua experiência, esqueci desse ponto também, é sobre a sua experiência, sua bagagem. Quando eu fui olhar seu LinkedIn, toda a bagagem que você teve, não era algo que você tirava da sua cabeça, porque tem muita gente, né, que realmente tem conteúdo, aprende tal, tudo mais, mas é diferente. Você tinha toda a prática, você já tinha trabalhado em diversas empresas, você já sabia qual que era a visão da empresa ali, do RH corporativo. Então, isso para mim deu muita segurança de investir realmente no PRH, no seu programa. Que legal. Do valor que você ganhou comparado ao valor que você investiu, você acha que... Qual a sua percepção aí sobre valores? Gente, não tem nem como comparar, assim. É muito, tipo, visando a posição, né? Enfim, não tem como. E outra, independente, não tem como, porque independente do valor, é algo que você vai ter para a vida, né? É para a vida toda. E óbvio, né? Algumas coisas vão se aperfeiçoando e tudo mais. Algumas coisas vão mudando. Eu sei que o Rick tem alguns planos aí para o futuro e eu vou estar on para poder absorver as novas estratégias do momento e tudo mais. Mas para esse momento, assim, no curto prazo, até médio, eu acredito, né? E tem coisas que não mudam, né? Então tem coisas que é para longo prazo, é variável, né? Não tem como dizer. Mas é para a vida toda. É um valor que eu considero assim, ok, né? É pouco, como ele já falou, assim. Pensando até nas parcelas, né? Se a gente olhar só a parcela, é muito Sim, barato. sim, você pode parcelar, tem forma de pagamento e tudo mais. É tranquilo, que dá, você consegue sim, e assim, né? A maioria das pessoas, sei que muitas pessoas têm as suas prioridades e tudo mais, e aí é o que você vai ter que pôr na ponta do lápis, né? Qual que é a minha prioridade nesse momento? E de fato, a minha prioridade era essa. Eu me abdiquei de outras coisas para poder fazer o PRH. E assim, e nem é muita coisa, tá, gente? Porque hoje em dia você vai ali e gasta já uma fortuna, né? Um final E de aí, semana, né? Sair para um final comer. de semana, uma balada, um barzinho, qualquer coisa você já gasta, e que é o valor que você pode ali fazer de investimento e a forma e as condições que ele dá para pagar. Então, assim, o valor que eu investi, respondendo a pergunta, não chega nem perto do que eu tive de retorno, né? Então, vale muito a pena. Eu recomendo para todo mundo. Que bom. Que bom, que bom. Porque, querendo ou não, eu sempre vou ter que ajudar as pessoas a entenderem que dinheiro e tempo é questão de prioridade. É Que a, prioridade. que a pessoa ela tem que priorizar. Como você falou, é uma Uhum. prioridade para mim conseguir emprego. Estou confiando. Confiei por conta dos relatos. Que bom que você está aqui relatando também para inspirar outras Uhum. pessoas a confiarem mais. Estou te pagando alguma coisa, Esther, para isso? Para essa Nada. entrevista? Nada de graça, tá, gente? Está aqui se dedicando por quê? Porque acredita na comunidade. Porque Acredita isso na eu comunidade. acredito. E foi o que me fez chegar até aqui e que eu acho que é importante para quem precisa ter esses relatos, né? Para quem tem a dúvida, igual eu tinha, né? Para quem tem a dúvida, se realmente funciona, se realmente o Rick realmente pratica o que ele fala lá e ele de fato pratica. Eu tô aqui para testemunhar. Se alguém precisar conversar comigo, tirar dúvidas para saber sobre o PRH como aluna, né? Para dar referência e tudo mais, pode me procurar. E se vocês verem, e assim, um ponto importante também. O que é mais legal, tá? É que, por exemplo, quando eu conheci o Rick, ele morava em Salvador, né? Agora ele tá morando em outro lugar, né? Em Curitiba. Curitiba, E eu assim. moro aqui em São Paulo. Então, assim, é vínculo zero, gente. É zero, zero, zero.
Eu não sou amiga, tipo assim, né? A gente construiu uma amizade e tudo mais, uma Ah, treta, achei que você ia falar que você não mas, era minha amiga hoje. Eu falei, pô, mas eu quero dizer assim, tipo, a gente não era amigos, eu não é meu primo, não é amigo do meu amigo, não é nada. A gente se conheceu na internet, pelo que eu fui procurando e achei ele. E aí e fui confiando e acompanhando ele. Então, não tem vínculo desse aspecto, assim, para ter falado, ah, a Stephanie era amiga dele, por isso que ela foi fazer o PRH. Ah, ele é primo do amigo dela. Nada. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, a gente tinha zero de pessoas em comum no Instagram. Hoje eu tenho algumas pessoas porque são as indicações de amigos meus, porque são regiões totalmente distintas. E foi uma das coisas que brilhou os meus olhos na primeira turma. Quando a galera falava assim, ah, eu sou aqui de Alagoas, eu sou aqui de São Paulo, sou aqui do Rio de Janeiro. Eu falei, caraca, realmente, tipo, não tem como, porque se eu chegasse lá, todo mundo fosse de Salvador, eu ia falar, ah, isso aqui tá errado, né? Todo mundo é de Salvador. Ah, não, né? Mano, todo mundo de cada um de um lugar, entendeu? sim, Então, foi e aí que você consegue, que eu falei da diversidade de cultura também, né? De você entender como está o mercado em cada estado, né? Isso teve muita perfeito, troca também em relação a isso. Então, está muito atrelado a essa questão também, perfeito. de ter que foi realmente genuíno pelo que ele posta, pelo que ele publica, pela confiança que ele transmite nos conteúdos dele. Perfeito. E tem uma coisa que você falou assim, que eu acho massa, que são pessoas diversas. Assim, é óbvio que Sim. quem entra no PRH, eu acho que o primeiro desejo talvez seja, vou sugar todo o conhecimento do Rick. E é possível, porque eu estou do lado das pessoas. Mas tem um Uhum. ponto que a pessoa não consegue no gratuito, que no pago consegue, que é sugar o conhecimento dos outros. É uma inteligência coletiva, como você trouxe, de o que está rolando lá em Salvador, o que está rolando no Sul, o que está rolando em Sim. São Paulo, o que está rolando, enfim. O que No acontece para norte. cargo de diretoria? O que acontece para cargo de estágio? Enfim, então a inteligência Internacional. é Como que tá para internacional. buscar primeiro emprego hoje, Pois né? é, Porque, querendo ou não, a gente tem um familiar. E querendo ou não, gente, a gente acaba absorvendo esse conteúdo e a gente divide com as pessoas ao nosso lado. Então, não é só perfeito, você que ganha, né? perfeito, É as pessoas ao seu redor também. Então, às vezes, você tem um familiar que você consegue, tipo, um primo seu que tá buscando primeiro emprego tal. perfeito. Eu, particularmente, todo mundo que for procurar primeiro emprego hoje, um filho, um primo, eu falo, ó, vamos ver ali o PRH, porque você vai entrar já com sabedoria, tá? Vai entrar com outra visão, não vai entrar, tipo, bater na cabeça, né? Porque, querendo ou não, o primeiro emprego é muito difícil. É, E ele te dá uma direção, né? O Rick te dá essa direção, você dá essa direção pra galera. Então, para primeiro emprego, para tudo, né? Dá essa direção. transição de carreira, qualquer Sim, coisa, tá tudo lá sim, dentro do PRH. E sim. falando de família, Esther, tem algumas pessoas que, às vezes, nesse processo do PRH, ou até para poder decidir se vai investir ou não, acaba sendo julgado pela família. Do tipo, nossa, mas você já está desempregado, você já está sem dinheiro, você ainda vai Já nem investir. falei. Então tem família também que fala assim, meu Deus, é mais um charlatão, é mais um charlatão, você vai investir nisso? Não, Você passou por isso, teve julgamento, enfim, como é que foi? não passei, mas também assim, a gente tem que fazer o filtro, né? Eu faço o filtro para quem que eu vou ficar falando, né? A gente também não pode ficar abrindo toda a nossa vida. Isso a gente já vê dicas o tempo inteiro de mensagem falando sobre isso. Não abra tudo para todo mundo, né? Segura um pouco, né, a língua ali e tudo mais. Então a gente tem que passar para as pessoas que realmente vão nos incentivar, né? E não é porque a gente só quer ouvir algo bom, não é isso. É porque realmente são pessoas que conhecem ali o seu dia a dia, que sabem realmente qual que é a sua luta, o seu propósito e tudo mais. Então não faz sentido você sair gritando para os quatro cantos do mundo. Eu falei para as pessoas da minha casa, né? Tipo, que é o meu namorado, meus pais e ponto. E alguns amigos eu fui compartilhando aos poucos e conforme eu já estava lá, eu comentei com algumas pessoas e fui falando já de resultados já, né? Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado, né? Com as pessoas que a gente compartilha, são realmente pessoas que querem nos incentivar. E tem coisas que, assim, gente, só a gente vai poder decidir. Só a gente, porque no final das contas, quem está passando por esse processo, quem está
nessa situação, nessa busca e tudo mais, é você, né? Independente, tipo, às vezes Perfeito. seus familiares tá todo mundo trabalhando, tal, não sabe qual que realmente é o seu propósito, não entende. Às vezes nem é por mal, né? É pelo histórico da pessoa, pela tradição e tudo mais. Acho que, né, que não, hoje em dia isso não é possível e tudo mais, mas você que tem que entender onde você quer chegar e quais são os caminhos que você vai ter que traçar. Perfeito. Porque senão você se perde. Perfeito, perfeito. E eu concordo plenamente, assim, tem hora que a gente tem que ser firme. Eu quero, eu confio, Sim, eu acho que faz sentido, eu vou. Por mais que sim, as pessoas, elas fiquem julgando e tal. Por exemplo, eu faço mentoria de marketing. E aí, se eu falar para todo mundo fala, meu Deus, você é maluco, mentoria de marketing e tal. Mas se eu não fizesse, eu não estaria aqui com você. Eu não estaria conversando com você. Não teria, talvez, passado um anúncio do Instagram meu, ou então um vídeo meu do YouTube aparecendo. E aí eu ia ser o quê? Discreto. Ia ter um bom discreto. conteúdo para passar, mas não estaria me dedicando para saber a melhor forma de passar esse conteúdo. Por sinal, você lembra da teoria Exato. dos 4Ds? Você lembra onde é que você estava? Eu lembro. Eu era Você era discreta. dedicada, discreta, discreta. É, discreta, discreta. Hoje, quando você olha seu currículo, seu LinkedIn, a forma como você conta nas entrevistas, você realmente se sente uma pessoa mais, uma profissional mais dedicada na forma de Sim, você? de fato, de fato. E olha que engraçado, tá? Quando eu estava na outra empresa que eu atuava, muitas pessoas elogiavam o meu LinkedIn, né? Porque eu publicava na época e tudo mais, tal, tal, tal. Gente, quando eu fui ver, não tava nada bom. E se o meu, que o pessoal elogiava, imagina, né? Não tá bom, gente. Não tá nada bom. Você precisa entender a ferramenta, né? Então, ela não tá ali como a rede social, um Instagram da vida que você vai postar e é isso e vida que segue. Não, ela tem uma funcionalidade ali. E a gente tem que entender, né? Qual que é a funcionalidade, para que ela serve de fato. E às Perfeito. vezes você não consegue sozinho, né? Que é o meu caso, e a maioria das pessoas não conseguem, tá? Pelo que eu vejo ao meu redor, não conseguem. Acha que é só postar ali o cargo que tá, a foto, a empresa, a formação, e é isso, né? Fazer um post ali uma vez ou outra, sem nenhuma estratégia, e não funciona. Então, vendo ao meu redor assim, pouquíssimas pessoas têm um LinkedIn assertivo, pouquíssimas mesmo. E eu achava que eu estava abafando, tá? Que eu estava excelente. Depois Ah, fui ver nada de excelente, tá? E aí, desde então, desde essa mudança, na primeira semana eu comecei a fazer tal ali as aulas. Como eu falei para o Rick, na semana seguinte já comecei a atuar, já estava recebendo proposta uma por semana. Uma por semana, para quem não recebia nada, nada. E para mim, o PRH foi mais com esse intuito mesmo, de acertar o meu LinkedIn e de eu conseguir fazer com que eu receba propostas e mesmo agora, após perfeito. eu conseguir, né, de fato, ali o meu emprego. Porque você conseguir ver seu valor de mercado e tudo mais, e não tá ali vendido, né? Porque às vezes a gente fica ali à disposição das empresas, mas você também é um profissional bacana, profissional de ouro. E como que você também tem que ter o seu valor para a empresa, né? Você também tem que escolher a empresa que você quer atuar. E o Rick te dá essa possibilidade com os conteúdos dele, que era algo que eu não imaginava, né? Tipo, às vezes a gente tem aquele medo de o primeiro emprego, a primeira proposta que vir, eu vou aceitar e tudo mais. E não é assim, né? A gente tem que ter a paciência e entender o nosso valor, colocar o que a gente tem em prática, Perfeito. os conteúdos em prática, que no final vai dar tudo certo. Perfeito, perfeito. E tem um ponto, assim, que infelizmente no gratuito eu não consigo fazer, que era aquelas dinâmicas lá do LinkedIn Recruiter. Você lembra disso nas oficinas, nos plantões de Uhum. dúvidas, de buscar Primeiro vocês? dia não apareci. Não Primeiro dia apareci. não apareceu. Pois é, Não. e depois vai aparecendo, né? Depois mudando Sim, as depois coisas. que eu fiquei, fui melhorando. Mas é uma coisa assim que não dá para fazer no gratuito. No LinkedIn tem informações sigilosas que não dá para mostrar para todo mundo. Do tipo, outras Sim, pessoas estão buscando, quem está na sua frente, quem não está.
ali, que a gente fazia Sim. dinâmica, ó, top 1 Brasil, top 3 Brasil, você lembra disso? Sim. Sim, isso aí foi divisor de águas. Todo mundo era a atração do negócio. Todo dia o pessoal queria, tinha que ficar até fazer revezamento, porque todo mundo queria todos os dias, para Pois saber é, como que estava ali e tudo mais. pois é. E assim, tem gente que fala, então eu vou pagar o LinkedIn Recruiter, já que é isso que muda o jogo. Só que o LinkedIn Recruiter é R$ 9.000. Eu não sei se vale tanto a pena você pagar o LinkedIn Recruiter de R$ 9.000, ou se é melhor investir no PRH e entender como que um recrutador busca e ir pegando insights, né? Mas aí fica para a Sim. pessoa. E assim, eu também vejo muito como a oportunidade da gente poder contribuir com profissionais que realmente merecem, que vão fazer diferença, né? Então você é esse tipo de profissional. Então é uma oportunidade que eu dou, né, para você crescer cada vez mais, que isso é o que eu desejo muito para você, porque você merece pelo seu conteúdo, por tudo, e eu consigo ainda também crescer. Então é uma troca e a gente tem que valorizar pessoas assim, né? Eu acredito muito nisso de valorizar pessoas que realmente estão para fazer o bem, que estão para alavancar outras pessoas, para apoiar, ajudar, incentivar, que realmente sejam justas, honestas, e isso é muito do que você pratica. Então, esse é um dos pontos que eu acho que é importante também a gente avaliar no momento da escolha. E por isso que eu recomendo super o Rick, e que eu tenho certeza que qualquer pessoa que começar não vai se arrepender. Não vai se arrepender, Que bom. né? E é bom ter esse feedback porque você é de sucesso do cliente. Então, eu estou me sentindo aqui de que eu estou mandando bem Uhum. no acompanhamento aí, né? Na experiência dos meus clientes. Tá, Acho que eu estou tá conseguindo dar um sim, bom tá sim. suporte. Ele é preditivo, ele não espera dar um problema, nem tem problema, tá? Ele está sempre ali já perguntando, antes de você mandar uma mensagem para ele falando de alguma coisa, ele já está te perguntando como que tá. Super, meu, sensacional, gente, vale a pena. Mas, ó, pare para pensar. Não dá para fazer isso com todo mundo. Não dá. Por isso Não, que talvez eu tenha que aumentar o valor, tenho que ver sim, uma forma de manter essa qualidade, sim, né? Rick. Uhum. Mas isso é próximos passos. Eu queria voltar a um ponto do LinkedIn, que é o seguinte: você possivelmente deve ter visto conteúdos de concorrentes, de outras pessoas, passando por alto, assim, né? Tem uma coisa que muitos influenciadores de RH falam, que é sobre SSI do LinkedIn. E se a Uhum. pessoa ela tem menos de 60, um SSI do LinkedIn menor de 60, ela nunca vai ser encontrada pelos recrutadores. Aí eu queria saber sua experiência. O que você acha sobre isso? Você ficou preocupada com esse SSI do LinkedIn dentro do PRH? Enfim. Olha, eu nem fiquei preocupada, eu comecei a entender desse SSI você falando, porque a galera também falava, porque depois que eu comecei a fazer o PRH contigo, na primeira aula você já falou isso e eu falei, meu, é isso que eu preciso fazer e ponto, acabou. Não vou olhar mais para nada, porque você fica ouvindo um monte de opinião, um monte de coisa, e você enlouquece. Então, foquei só no que você estava falando, só no seu método, só nos seus conteúdos, porque eu estava investindo meu tempo ali, então não fazia sentido eu estar focado com outra pessoa que está falando uma coisa que não vai fazer sentido. Mas aí, você falando, e aí sempre apareciam umas pessoas e tal, aí eu comecei a dar uma olhada, né, naqueles patrocínios que tem no Instagram. E aí realmente tinha essas coisas, né, que estavam sendo faladas. Do SSI, tal, tal, tal. E eu falei, putz, verdade, olha isso aqui. E aí, quando foi um dia, eu e o Rick decidimos, o Rick me pediu, né, para ver como que tava o meu SSI. A gente foi ver, cara, tava 33. 33 o meu SSI. Porque, assim, pode até ser um erro meu e tudo mais. Depois que eu saí, eu não fiquei mais publicando coisas. Continuei interagindo, porque eu sempre tive o hábito de utilizar o LinkedIn todos os dias, curtindo, comentando em posts, né, que eu achava interessante, tal, dos meus colegas e tudo mais. Mas eu não ficava mais publicando. Querendo ou não, a publicação alavanca bastante ali o SSI. E eu não fazia isso. E mesmo assim eu fui encontrada por diversas empresas depois do PRH das estratégias que eu utilizei, né? Então, realmente não faz sentido. É conversa que a gente não pode cair. Não, e isso é muito. É bom trazer você falando isso, porque, pô, 33.
Eu até brinquei com você isso no WhatsApp. Pois, Té, você teria que comprar o curso dos concorrentes, hein? Foi. 33, meu Deus do céu. E foi encontrada pelos recrutadores. E aí, qual o ponto? O PRH, ele eu não sei se você percebe isso, mas é um método para você focar nas coisas certas. Até Sim, para quem é tímido, é, rapidinho, deixa eu só dar um grito aqui na cachorra. em paz. Essa aqui, gente, é leve, ó, Esther já conhece por causa das oficinas, mas ela que tava fazendo zoada. Pare, viu? Continua a entrevista. Mas vamos lá. Aí a gente tava falando essa questão, né, de, pô, você teria que comprar o curso do concorrente. E qual o ponto? Isso. O PRH, ele é para quem quer um emprego rápido. Você quer emprego rápido? Ficar fazendo publicação não necessariamente vai fazer você conseguir um emprego mais rápido. Porque o melhor é você ser encontrado. Publicação é legal? É legal. Você ensina a gente a fazer publicação? Ensina. Tem conteúdo lá no PH ensinando. Sim. Uhum. Mas não é o 80-20, né? Não é a prioridade. Você com nota 33 no SSI foi encontrada pelos recrutadores. Então, eu até falo, tome cuidado com o canto da sereia do SSI do LinkedIn, porque, infelizmente, acontece aí de muitos influenciadores usarem isso com uma cultura do medo, né? Você tem abaixo de 60, você tem que comprar meu curso, tem que comprar meu curso, tem que comprar meu curso. Não é verdade. Não é É uma verdade. estratégia furada. Pois é. Talvez, Esther, eu até venda menos do que os concorrentes por conta disso. Mas é por isso que eu tô aqui. Entendeu? Porque, por causa do que eu falei, da questão de você ser justo, honesto e realmente praticar o que você fala, né? Perfeito. Então, e é por isso que eu convido, né? Que eu recomendo e tudo mais pessoas a participarem, porque você realmente é correto com o que você pratique, que você continue assim, e é isso que vai fazer você alavancar, eu tenho certeza. Já Perfeito. profetizei. E uma outra coisa é que tem gente que fala que é não coloca o selo do Open to Work no LinkedIn. As pessoas vão olhar para você com preconceito nas entrevistas, nos processos Ouvi isso também. seletivos. Queria saber de você, qual a sua percepção hoje sobre o selo do Open to Eu Work? ouvi Eu ouvi isso, né? Porque eu pedi orientações de algumas pessoas, né? E tudo mais. E, como eu falei, quando eu decidi que eu ia seguir com você, é o que você falava e ponto, acabou. Porque eu estava investindo meu tempo ali. E o que acontece? O que eu acabei pensando, né? Teve até alguns debates em uma das nossas oficinas sobre isso. E o ponto que eu relatei é o seguinte: se uma empresa, se um recrutador, se um gestor tem um preconceito, um viés ali sobre alguém que está com open to work, já tem alguma coisa errada ali, cara. Porque isso faz parte do ciclo, né, do meio corporativo e tudo mais, de trabalho, de uma pessoa ser desligada, dela sair, dela estar tá procurando um outro emprego. Se a gente for ver aí nas estatísticas, né, quantas pessoas que realmente ficam num emprego só a vida inteira, né? Então, em algum momento alguém vai estar passando por uma transição, está ali nesse momento de procurando algum emprego e tudo mais. Então, se uma empresa, um recrutador, principalmente um recrutador, já tiver um viés em cima disso, já tem alguma coisa de errado, né? E o Open to Work, ele te dá a possibilidade de as pessoas que acessarem o seu perfil, seus amigos, às vezes tinha amigos meus que não sabiam que eu estava procurando emprego. E foi Pois o é. Open to Work que conseguiu fazer com que ele soubesse, né? Porque nem sempre a gente está ali. É tanta gente que a gente conhece que a gente não está conversando Sim. com todo mundo, falando da nossa realidade ali daquele momento para todo mundo. Só que a pessoa às vezes acessa ali seu LinkedIn, você curte alguma coisa, como é tal, ela vai ver, tá lá, o Open to Work, ela vem te procura e fala, você está procurando emprego, tal, não sabia, tal, vou ver aqui também. Então, principalmente nessa parte ajuda bastante, né? Perfeito. Então, é isso. E a gente tem que calçar a sandalinha da humildade e entender qual é a realidade ali naquele momento. Às vezes a gente quer disfarçar uma coisa ou tem vergonha. Gente, não tem que ter vergonha de nada, faz parte, todo mundo em algum momento pode passar por isso, tá todo mundo sujeito, e é isso, Pois é. né? São coisas da vida. Pois é. Eu fui demitido também, você passou por uma demissão em março também, e Sim, será que nós somos menores por conta disso? Não, é momento de não mercado. somos. É Sim, momento de mercado, é uma exato, crise, são ciclos da vida, faz parte. E, exato. e é um ponto, assim, o que os influenciadores mais falam é, mas aí as pessoas não vão realmente te contratar. Então, para mim, isso é um ponto positivo, que é o que você falou, já mostra da cultura da empresa.
já Sim, mostra a cultura da empresa. Então a pessoa não bota o selo, aí entra na cultura tóxica, que não botou o selo, e aí depois vai de novo buscar emprego. Não faz tanto sim, sentido. Então, exato, é o que eu falo assim, escolhe um e vai. Não exato. fica, não fica ouvindo todo mundo, senão você vai ficar desorientado, vai ficar perdido, né? Sim, sim, de E fato. falando de currículo, Esther, como é que estava o seu currículo antes do PRH e o seu currículo pós-PRH? O que, é que você achou? Vou nem falar, vou falar. Gente, assim, Henrique, eu estava utilizando, porque eu já tinha ouvido há muito tempo atrás, né, de pessoas que têm que utilizar currículo criativo, tal, né, que estava nesse currículo Canva, essas criativo. coisas assim, né? Não, Jesus, não faz isso, gente. Currículo criativo, não, estava nesse currículo criativo, com divisão, com cor, ai, horrível. Não dá. E aí, depois fui fazer um currículo, sair do currículo criativo. Eu tenho todos eles aqui para ver minha bolsa. Aí depois fui para um currículo com não criativo, preto e branco, tudo mais, só que trocentas mil informação gigante, nada com nada, sem palavra-chave. Você pegou no Depois, Sketch esse, preto e branco? não, eu ouvi, não tem que ser esse, tem que ser o preto e branco. Falei, vou fazer aqui. Fiz ali. Ah, sim, Entendi, desse entendi. Isso antes do PH, não entendi. antes. Aí depois, foi entendendo, né? E de fato, gente, tem às vezes o óbvio precisa ser dito, né? O óbvio precisa ser dito. Quanto, quantas pessoas vão ter tempo para ficar lendo um negócio gigante? A gente olha por nós mesmos. Eu quero ler quando eu quero uma coisa, né? Que eu tô vendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu também olhava currículo quando eu estava trabalhando, né? Sim, 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 sim. Quando o currículo era gigante, eu olhei uma palavra. Então, tipo, que eu às vezes me perdi, não sei na onde. E aí, aquele monte de currículo gigante não vai olhar tudo, gente. Não vai passar. É porque, querendo ou não, mesmo que tenha inteligência artificial, depois a gente não consegue. Vai ter o olhar do recrutador e ele vai descartar, entendeu? Porque tem muita coisa, muita informação que só parece que você está querendo aquele famoso ditado, né? Encher linguiça, né? Pois é. Que às vezes nem é. Então tem que ser assertivo, né? Colocar realmente o que vai fazer sentido. Perfeito. Enfim, eu acho que eu posso te contratar, porque você sabe mais do que eu, meu próprio método. Ah, É. Eu acho tá sendo engraçado modesta, tá isso. sendo modesta. Não, mas eu tô falando sério, porque todo mundo que vira dedicado especialista, como você hoje, conseguiu emprego, ensina. Não é um conhecimento que, Ctrl+C, Ctrl+V. Você entende os conceitos. Entende os É, conceitos e leva para a vida. É impressionante isso. Então, sim. isso é muito bom. E um ponto, Rick, que nem você deixa os seus conteúdos gravados e na plataforma, né? Que tem um ano, né? Se eu não me engano, para ficar Sim, utilizando, um ano de né? acesso. Isso. Eu vou continuar usando, gente, revisando, mexendo e tal. E isso também é um privilégio, né? De tipo, Perfeito. de poder continuar se aperfeiçoando, que nem agora eu vou para uma outra realidade, às vezes você precisa, se essa nova realidade, o que, que eu encaixo aqui, tal, o que, que eu ajusto aqui. Então, às vezes a gente esquece alguma coisa, né? É importante também anotar e tudo mais, e tem essa possibilidade de olhar lá na plataforma, continuar Perfeito. acompanhando. Perfeito. E a sua turma ainda vai pegar o novo curso de LinkedIn, que eu vou gravar. Eu vou botar lá dentro do PRH. Então, na hora de dar uma revisada, vai ser bom, Top. que aí eu vou passar ponto por ponto, porque lá naquele relatório que você falou, né, Rick, meu Deus, um relatório imenso, 15 páginas. Eu Uhum, avalio 67 pontos do LinkedIn de vocês. sim, E aí eu tô pensando em fazer aulas mais focadas nisso, como melhorar cada um desses uhum, pontos e tal. Então, acho que vai ficar um sim, curso bacana. Vai ficar bacana sim. esse curso aí do LinkedIn. Qual a sua percepção hoje sobre a GUP? A GUP, ela é difícil, né? Mas você precisa ter as estratégias. Assim, falando um pouquinho sobre mim, tá? É porque vocês vão conseguir ver os relatos também de outras pessoas. Eu não foquei tanto na GUP. E por acabar sendo uma coincidência, acabou acontecendo de que as vagas que eu acabava me candidatando eram plataformas diferentes.
mas que são as mesmas estratégias que são feitas da GUP, e funcionou, entendeu? Então, assim, de você ter propostas para participar de entrevistas e tudo mais. Eu utilizei a GUP também, mas foi bem menos, porque eu acabei me candidatando em mais plataformas da própria empresa. Tem muita empresa hoje no mercado que já tem as plataformas delas, né? E aí você usa a estratégia que o Rick passa, que na verdade, quando a gente fala GUP, né? Quando ele fala GUP, não é só para GUP, é para tudo. Funciona. Então, assim, esse é um ponto importante. Eu não tive a assertividade na GUP por também não ser algo que eu me dediquei, que eu busquei, mas eu tive assertividade em outras plataformas, de empresas, inclusive, que chamaram e tudo mais, com base no que eu me candidatei, com as instruções que o Rick passa para você se candidatar no site de busca, né? Perfeito, perfeito. E é isso, o mecanismo é o mesmo. Você vai buscar uma Sim, coisa sim, na Amazon da vida para comprar, você bota palavras-chave e encontra. Você vai buscar uma sim, comida no iFood, você vai botar palavras-chave ali e você encontra. Você está buscando um sim. candidato, você vai botar palavras-chave ali e encontra. Agora, será que quando a gente vai pedir uma comida no iFood, a gente já. O primeiro restaurante que aparece, a gente já escolhe? Ou a gente ainda tem um olhar humano de avaliar, de escolher o prato, Sim. escolher o preço? Ainda tem. Então é o que eu falo. É um currículo que tem que ser focado nos algoritmos e tem que ser focado no recrutador. Não adianta a gente ficar só tendo um currículo algoritmizado ou tendo só um currículo criativo. Tem que ser os dois. E o do PRH é isso. E aí depois Ctrl-C, Ctrl-V nas plataformas. Que bom que funcionou com outras sem ser GUP. Então já é outra coisa que as Sim, pessoas falam. Ah, você só ensina sim. GUP e outras plataformas funcionam? Não. É que o Rick, que hoje em dia acaba falando mais Gup, 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 porque querendo ou não é a plataforma que está dominando aí. Mas ainda tem muitas empresas que não utilizam também, né? E é o que o Rick fala, ele até passa, né? Todos os links no começo ele passou os links de plataformas, e também, no meu caso, por exemplo, são empresas que tem empresas que têm a própria plataforma dela, né? Que é pela plataforma de cadastro dela. E funciona. Eu passei para outras etapas, fiz, enfim, segue a vida aí. É dedicado especialista. 40 dias Sim, conseguiu o emprego dela. sim, Que bom. exato. Ô, Stefano, só para a gente finalizando esse processo dentro do PRH, eu queria saber de você sobre entrevistas. Porque eu lembro que você falou assim, Rick, meu problema não é entrevistas. Porque eu sei Hum, contar a minha história. Eu sei o que as pessoas precisam ouvir, eu sei contar sim, direitinho, o problema é antes. Aí eu queria saber de você. Você acha que pós-PRH as suas entrevistas melhoraram bom, também? morra bastante. Tanto que, assim, a gente fez uma simulação de entrevista lá, né? E a forma que eu falava algumas coisas, ou talvez ali, por estar um pouco nervosa e tudo mais, não foi assertiva. E o que acontece? Muitas vezes você fica se preparando cada vez de uma forma para uma entrevista. E esse que foi a virada de chave para mim, quando ele te ensina métodos que você vai utilizar em qualquer entrevista, né? Que são dele próprio. E não tem como esquecer, porque são fofos. Não tem como esquecer. Você vai daqui, igual um abecedário, você vai estar aquela música do abecedário. Você vai sempre lembrar. E aí, o que acontece? Ele ensina métodos que você vai conseguir contar a sua história numa ordem cronológica ali para você não se perder. E não é para você fazer um texto, escrever na sua história ou sua apresentação. É que você vai lembrar, tal coisa, outra coisa, outra coisa. E aí, você vai conseguir lembrar e sempre ter a assertividade independente da entrevista que você for fazer. Né? E aí tem muito também a questão dos tem algumas coisas que você vai ajustar comparado a cada Sim, claro. empresa, né? Cada negócio, cada fase também, isso é um ponto importante, porque ele tem lá no método, né, dele, lá na plataforma e tudo mais, tem quando é entrevista com o recrutador, quando é entrevista com o gestor, e que já faz uma diferença, qual que é o olhar ali do gestor, qual que é o olhar do recrutador, que muda, né, de fato. Então, hoje eu já sou outra pessoa para fazer entrevista, outra forma de me apresentar, e para mim é muito mais tranquilo. Tipo, amanhã tem uma entrevista, beleza?
Vamos lá. É fluido, né? Então, Você sabe contar essa história. sim, que é uma E questão de gatilhos mentais, preparação você e estudou? autoconhecimento. Estudei, faz Você acha que ajuda desde gatilhos pequeno. mentais? Com certeza, com certeza. Né? Você, às vezes você pensa uma coisa que você está se auto-sabotando ali, né? E às vezes não é, né? Às vezes você pensa que você passa o olhar das pessoas que estão do outro lado, né? Principalmente ali do recrutador e do gestor ali para o final e tudo mais. Questão de proposta, negociação de proposta. Eu nunca imaginei, né? Tipo, você já pensa, ai meu Deus, tem que chegar lá de primeiro e já. Não, é normal, eles já fazem parte da rotina deles. Então, e você vivenciou isso. Tanto que teve também um outro debate sobre isso lá na nossa oficina, de falar, eu não consigo, né? Tal, tal, tal. E o ponto é, o Rick vivenciou isso, ele passava por isso, e se ele tá falando que é normal, é normal. E aí tinha, na minha turma, no caso, né, tinha outras pessoas também da área de RH, né, e que também confirmavam a mesma coisa, é normal. E aí você tem que só ter a segurança de que é assim e tirar esses sabotadores de você, e seguir a Perfeito, vida, respirar fundo e perfeito, seguir. perfeito, perfeito. Você chegou a fazer alguma etapa técnica, tipo case, entrevista técnica? Eu fiz uma apresentação, vamos dizer Um assim, case, que né? né? Foi um Sim, case. que Tive legal. que fazer uma apresentação e sim, utilizei as estratégias, tanto que algumas coisas que nem até falando lá na hora você pensa, meu, você tem que usar indicadores do seu negócio, que vai chamar atenção, né, para trazer um resultado, a empresa quer que você resolva um problema e tudo mais. Então, usar essas estratégias foi ali super assertiva e foi, inclusive, a vaga que eu acabei optando, né, e que eu Por conta do passei. case. Teve Que coisa case, boa. exatamente. Case, apresentação, teste foi bem bastante coisa. E é uma coisa que as pessoas falam, ah, você tem um módulo de case técnico, é só para a galera de TI. Você deve ensinar lá um bocado de coisa de programação e tal. Não tem nada no módulo de case técnico, de entrevista técnica, voltado para quem é de tech, né? Não, não. É, É abrangente, é para todos os negócios. E aí você vai, e aí também é o ponto, tá? Que aí você vai ter que, o Rick te ensina as estratégias de processo, para tudo mais, e você vai ter que implementar as perfeito, métricas da sua área, né? Não perfeito. adianta também querer, qual que é a métrica da minha área? Que eu coloco aqui, Rick? É, Tal. Não, né, gente? Não tem como. Você que é é. o profissional ali da área. Eu sou de TI, o Rick tem Não o sou. total É, conhecimento de TI, né? perfeito. Ali vai aprender algumas coisas com os alunos dele, mas ele não é o profissional de TI. De CX também não, entendeu? Então, enfim, na petróleo lá dos meninos. Sim, Não é, cara, ele não é do petróleo. pois é. Então, você que vai ter que encaixar as métricas da sua área, conforme ali o método dele, que vai te Perfeito. ajudar a ter um processo mais fluido. Show de bola. E isso é muito importante, assim, porque procurar trabalho dá trabalho. Tem que ter, é uma dedicação dos dois lados. Não adianta só eu estar me dedicando, a pessoa tem que estar dedicando também. Por isso que Sim. eu faço um conteúdo pago também. Porque quando uma pessoa paga, ela fala, não, agora eu vou me dedicar. Agora é diferente, tem o meu lado também. Mas não significa que se você pagou, você vai conseguir. Eu não sei se você sente isso, Esther. Ah, paguei, não, vai vir uma mágica aqui, pá, beleza, vou conseguir meu emprego. Não, tem que se dedicar, tem que estudar, tem que colocar a mão na Sim. massa. É Uhum. difícil. Não é possível. Como você está aqui, eu provo 40 dias Uhum. mostrando que é possível. Mas se não fosse sua dedicação, você não teria conseguido. E assim, gente, eu fui até falando da questão de 40 dias e tudo mais, que para mim é excelentíssimo. E tem gente que consegue depois também, tá tudo bem. O importante é você conseguir, que foi o que a gente conversou. O Rick fala muito sobre isso também com a gente. Mas teve pessoas que conseguiram mais rápido, vai muito do mercado também, da dedicação também, do quanto que você se inscreve, você tá ali, né? Eu, querendo ou não, eu fui um pouco mais cautelosa, eu posso dizer que sim, né? Tanto que teve um dia lá que a gente foi ver as vagas que estava escrito, a meta era 10, eu ainda não tinha colocado 10 e tudo mais. E é muito também do como que você vai decidir conduzir isso, né? Como que Perfeito. você vai decidir que você vai tocar essa parte. E aí, a questão do tempo,
é você também que vai estar um pouquinho também na sua mão, né? Então, é isso. E o importante é você conseguir uma empresa que você se sinta bem, que você tenha uma cultura que combine com a sua, que vá com os seus valores e tá tudo certo, né? Quanto antes, melhor, óbvio, né? Isso é óbvio. Mas a gente também tem que, não pode se desesperar, né? Porque isso acaba Perfeito. atrapalhando também o processo. Perfeito. Uma coisa que eu falo assim, está falando de tempo, é que o PRH ele é basicamente é um GPS. Tá indo Uhum, para o caminho errado, você sabe que você pode voltar. O GPS te fala, é possível chegar em 51 dias? É possível chegar em 51 dias. Tá falando lá e vai te dando feedback para você voltar. uhum. Mas qual é o grande objetivo? É você chegar no seu destino, que é o emprego. Se for em 52 dias, se for em 60 dias, não importa. O mais importante é o destino. E com E que chegue certeza, bem. hã? E que você chegue bem, né? Que você chegue No bem. destino. E o ponto mais importante, assim, que o GPS, ele, por mais que você talvez não consiga nos 51 dias, ele te ajuda a conseguir mais rápido. Você pode até conseguir, sei lá, 60 dias, em 90 dias. Talvez se não tivesse o GPS, o PRH no caso, você chegaria em 180 dias. Ficaria lá Olha, eu fiquei procurando mais de 2 meses, não tinha uma proposta, uma chamada de entrevista, não, pois né? é, Na primeira semana, em uma semana eu já tinha proposta no LinkedIn e tudo mais. Então, você descreveu perfeitamente, é isso. Ou ele perfeito, te direciona, o PRH é como se fosse um GPS da sua recolocação. perfeito. E isso tem muita gente que ela, nesse processo, talvez você tenha passado por isso também, passa por dias muito difíceis. Porque é difícil, né? Você conseguir emprego, às vezes um não que a gente recebe. Meu Sim, método, para quem está ouvindo aqui, eu não estou falando que você vai sempre receber sim, não. Não estou falando que sempre você vai conseguir. Não, não é. sim. Mas é 80-20, assim. Passar na maioria você consegue. Se você aplicar direitinho, consegue. Agora, o Uhum. que você fazia nesses dias difíceis, assim, para não desanimar? Olha, eu tento me distrair, né? Me desconectar desses pensamentos que acabam atraindo, né? Que não sejam tão positivos. Eu sou, né, uma pessoa religiosa, então eu tenho muita fé, né? Eu coloco ali em prática essas questões, né? De oração, de ter fé, esperança, expectativa ali, me distrair, me dedicar no que eu realmente, no meu propósito, né? Então, esse é um dos pontos cruciais. Eu colocava minha fé ali acima de tudo, de que ia dar certo, de que eu sabia que eu ia conseguir, de que o plano que estava escrito para mim não ia nada mudar, que o melhor ia acontecer, como o Rick falou. Acontece não, eu tive não também nesse meio período. E o ponto é de se apegar no pensamento positivo, de que não era para mim. Se eu não passei é porque não era para mim, não é por causa disso, que aquilo, tal, tal. E não ficar tentando colocar a culpa em ninguém, né? A culpa não é do gestor, do recrutador, tal. Não era para ser e pronto. Né? Às vezes a gente fica tentando descobrir o porquê, para quê de algumas coisas que não fazem sentido, não é necessário, e só com o tempo a gente vai conseguir entender. Então, é isso, né? Me distrair, buscar confiar ali na minha fé e continuar me dedicando no que eu escolhi, no que eu tinha escolhido, para poder me aperfeiçoar e conseguir chegar no meu objetivo, que era de fato ali o PRH. Perfeito, perfeito. E acho que, assim, é claro, né? Tem um quadro que minha fé também é uma coisa que me ajuda, me dá suporte o tempo todo também para não desistir. E tem um ponto também que é a questão de comunidade. Eu acho que quando a gente está numa comunidade todo mundo com o mesmo objetivo e um vai se motivando, se ajudando, facilita muito esse processo, muito, muito. Sim. A gente já falou um pouco sobre isso, mas assim, o feedback geral seu, Sérgio, sobre a comunidade do PRH. O que você achou da comunidade, do que a gente construiu? Não fui só eu, foi a gente foi construindo essa comunidade. O que você achou? A comunidade é fera. No primeiro dia, eu já fiquei de cara, né, com o Thiago lá. Porque teve a apresentação e teve, né, alunos de outras turmas, né, até explicando um pouquinho. E o Thiago, ele tinha sido de uma turma anterior à minha. E aí ele foi lá, apresentou, falou sobre ele, sobre como estava, agora que ele já tinha conseguido se recolocar e tudo mais, ele estava em uma transição, né, também, né, Rick? E assim,
super chocante. E a forma, né, de ele se colocar à disposição para ajudar, para você, se você quiser pegar algum conteúdo que eu postei e ajustar com você pode, tal, tal, tal. E eu falei, meu, será que eu sou esse cara que é assim, tal, não sei o quê? Beleza. Quando foi vendo, todo mundo, que nem eu falei do Lau, o Lau se colocou à disposição para fazer uma capa, porque ele mexe com design, ajudar outra pessoa, que nem eu lá de CX, né? De experiência do cliente, junto com a Shirley, a gente trocava, ela conversou comigo, conversava com ela, a Vitória ali conversando com todo mundo também, enfim, todo mundo ali, o Pedro ajudando, contribuindo ali nas questões de falar sobre área de RH, de recrutamento, tudo mais. Enfim, diversas pessoas, tá? Que eu tô sendo bem sucinta. Sempre todo mundo buscando se ajudar e incentivar. Quando alguém falava alguma coisa sobre, eu não sei se eu vou conseguir, eu não tenho segurança para fazer isso, não tenho. A gente ia lá e um ajudava o outro. E não é só ajudar de falar de palavras, tá? É de realmente fazer algo, como eu falei, do Lau, um exemplo, né, de uma das situações. O Lau foi lá, fez um design de uma capa exclusiva para uma das nossas colegas lá, uma bonita, tal, e tudo mais. E tá ali sempre à disposição, e de realmente falar de coisas que realmente aconteceram, que se comigo aconteceu, com você também vai acontecer. Se você seguir o caminho certo, se você se dedicar, você vai conseguir. Então, é muito bacana sobre essa questão da disponibilidade de estar lá publicando coisas lá na comunidade, né, conteúdos e tudo mais. Um aprende uma coisa, nossa, ó, isso aqui funciona, vai, tenta colocar aí também. Eu fiz isso, funciona, tal. Então, o pessoal foi muito genuíno, assim, de fato, e eu acho que também vem muito, tá, Rick? Não é só falando da galera, falando de você, porque isso tudo acontece pela forma como que você conduz, né? Se você, de fato, não conduzisse buscando uma união ali, uma troca da galera, que fosse só uma coisa de você falar e a gente ouvir, falar e você falar e a gente ouvir, e cada um faz o seu individual, não ia ter isso. Você, querendo ou não, constrói essa comunidade, porque a galera, tem muita galera bacana, mas ela tem que ter espaço para poder colocar ali em prática o que ela sabe, o que ela aprendeu com as outras pessoas. E você dá esse espaço, né? Então, é muito de como que você construiu, vai construindo a comunidade. No primeiro dia, você pode até perceber, o pessoal já fica mais acanhadinho, não fala tanto, e aí, depois, é aí o papel da liderança, de fato, que você pratica ali com a galera e quando vê tá todo mundo já um super time, entendeu? Happy hour, a gente vai marcar o encontro da galera de São Paulo, tem que marcar para se conhecer. Exato. Não, vai ser muito bom. E, Esther, falando de erros e acertos, você pode me falar qual que você acha que foi seu maior erro nesse processo para conseguir emprego? Meu erro foi ter demorado. Foi ter demorado para fechar com o PRH, fechar com você, assim. Eu demorei, assim, eu até falei isso ontem com meu namorado sobre isso. Que, tipo, muita coisa depende da gente tomar iniciativa. Não pode se culpar que isso, que aquilo, tanana, não. Dos caminhos que a gente escolhe seguir. E eu demorei, né? Mas ao mesmo tempo também não me arrependo, porque deu certo no tempo certo, as coisas aconteceram como tinham que acontecer, mas elas poderiam ter acontecido antes. Isso é um fato, se eu tivesse entrado antes. Então, eu acho que esse foi um dos erros, e realmente o acerto foi realmente. Gente, não é groselha que eu tô falando, meu. Parece que eu tô querendo falar algo pra. Não é mesmo. De fato, é verdade. Depois que eu entrei para a comunidade do PRH e tudo mais, foi uma virada de chave, tudo mudou, novas oportunidades, o caminho começou a andar, as coisas começaram a fluir, totalmente diferente, assim. Então, o meu erro e o acerto foram eles. Esther, uma curiosidade, vou aproveitar que você é liderança. E a gente fala muito de entrevista com gestor. Você acha que os métodos que eu ensino dentro do PRH realmente funcionam para um gestor que está avaliando assim, o currículo, está avaliando o LinkedIn, que está avaliando as entrevistas? Você acha que tudo que eu ensino realmente faz a pessoa ser aprovada, né? Sim, de fato. E assim, que nem para minha situação nesse momento, né? Tem gente que vai fazer entrevista com o supervisor, ou enfim,
Às vezes você já vai fazer, tem entrevista que você vai fazer já com um gerente, com um diretor, dependendo, e funciona para todos, porque o que passa na cabeça do gestor é basicamente a mesma coisa. Uns mais sêniores, outros não, mas é basicamente a mesma coisa, de resolução de problemas, né, de garra, força de vontade. As questões técnicas depende, e aí que vem um pouco, né, dos mais sênior, do menos sênior, o do que às vezes está mais ali na linha de frente, ele quer ver um pouco mais a questão técnica, do que é mais, fica um pouco mais distante aí da operação da linha de frente, ele quer ver mais a questão, né, da expertise e tudo mais, comunicação, de vivências e tudo mais. Então, assim, faz muito sentido tudo. Até quando você fala, ele fala até dos pequenos detalhes, tá? Que é, por exemplo, na entrevista com o RH, normalmente, o horário vai bater, tal, tal, tal. Com o gestor, pode ser que não bata. Você tem que ter uma disponibilidade de horário melhor. E é verdade, gente, isso é fato. Às vezes o gestor já está numa reunião ali, uma coisa aqui e tudo mais, é uma correria, ele entra 10, 15 minutos. E, sendo sincerona, todas as entrevistas que eu fiz, aconteceu exatamente isso. O gestor, ele, querendo ou não, ele já entra pedindo desculpa, coitado, né? Eu, tô ocupado, tal, desculpa, tal. E realmente é isso, para você se preparar até nessa questão da gestão do tempo, né? Então, faz todo sentido, tudo que você aplicou. Que bom. E, ó, não se esqueça de mim, viu? Nessa nova empresa, quando você for fazer aí algum processo seletivo de entrevistar outras pessoas, se precisar de ajuda, você fala, Rick, não sei como melhorar meu roteiro de entrevista, Rick, eu acho que talvez minhas entrevistas não estejam tão estratégicas para explorar a história das pessoas. Porque eu acho que agora, talvez, você como gestora, você vai ter um olhar diferente de contratação, né? Você vai tentar explorar as histórias das pessoas. Então, se precisar de ajuda, eu tô aqui, você sabe, né? A amizade tá Eu aqui. sei. Disponibilidade. Gente, eu só não falo, porque, coitado, eu ficava até com dó. Assim, de falar 24 horas, mas assim, você manda mensagem para ele, eu nunca mandei. O cara responde e tal. Você responde imediato, basicamente, ali, disposição, tudo mais. E aí também vai do senso da galera, né, gente? Também não vamos abusar do cara, né? Demais. Mas ele tá sempre à disposição, assim, então isso é bem legal. O WhatsApp ele é Mas tem tempo real. tem um ponto que eu não estou mais conseguindo dar conta de todos os comentários no YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn. Não consigo. Por quê? Prioridade meus alunos. Então, eu ainda continuo dando suporte para os alunos. E aí tem esse ponto também da questão da diferença do gratuito para o pago, né? No pago você tem o suporte. No gratuito, nem sempre a pessoa consegue te dar esse suporte. Então, é isso. Assim, se eu pudesse dar um conselho para alguém, entra no PRH. Sim, isso mesmo, também dou. Entra no PRH. E Assina agora, embaixo. quais são os seus próximos passos, sonhos, que talvez antes você não conseguia, questão talvez não estava com salário, mas que agora vai poder colocar em prática? Eu já estava com alguns sonhos pessoais que, querendo ou não, por exemplo, a gente pega e dá uma pausa, né? Para não correr alguns riscos, para ter aquele controle, né, financeiro e tudo mais, e que, querendo ou não, o dinheiro faz muita diferença para a gente não pode ser hipócrita de falar, não, faz, ele precisa. Hoje, qualquer coisa que você fazer, um dinheiro. Né? Então, faz muita diferença. Então, eu tinha dado uma pausa em alguns projetos pessoais, em alguns projetos também acadêmicos, até de estudo e tudo mais, que eu já vou agora voltar, né, a engrenar. Tudo ali, né, pensando com cautela e tudo mais, mas que agora é o momento ideal e que já estava na minha mente, né? Quando isso acontecer, eu vou fazer tal coisa. E ontem mesmo eu já fui fazer algumas coisas que, tipo, não era por uma questão de, tipo, não dava para fazer, mas por uma questão de você ter mais segurança, né? De, tipo, só dinheiro saindo, não tem dinheiro entrando e tudo mais, e você fala, pô, então vamos esperar mais. Ontem mesmo eu já fui fazer coisas básicas que eu precisava fazer e que eu estava esperando acontecer essa movimentação, né? De fato, saber que eu estava empregada, para poder gastar, né? Com alguma coisa realmente necessária, mas que dava ali para adiar, e que foi o que eu fiz, que eu fui adiando. Então, é isso, colocar em prática o que eu Perfeito. tinha programado. Tem que comemorar agora, tem que aproveitar, né? Não dá Isso. para ficar só também economizando, tirando. Tem que, pô, agora já consegui emprego, agora vai entrar, agora é salário, tem que realmente aproveitar Uhum. bastante. E Sim.
é uma coisa assim, já saiu a entrevista dela, minha cunhada, que é Ana Lu, também foi da sua turma, de dados, e aí ela tava, poxa, nesse momento, desempregado, vou ficar aqui segurando um pouquinho, né? Algumas coisas. Ela conseguiu o emprego dela, foi comprar roupa, foi comprar, né? Foi um emprego novo, que é presencial, o emprego dela. Tá certíssima. Eu também vou Segurando. comprar meu lookinho de primeiro dia, que eu também. Aí, ó. Porque, tipo assim, parem para pensar. Às vezes a gente fica comprando roupa, fica gastando com outras coisas, e isso já é a parcela do PH. Você parar para Sim. pensar. E você pode estar deixando isso para depois. E que esse é um dos pontos que a gente acaba adiando alguma coisa, porque depois o retorno vem, né? Eu adiei algumas coisas, por exemplo, ontem foi uma questão do meu carro, né? Que tinha acontecido uns probleminhas e tal, e eu precisava resolver. Mas era coisa estética, não era mecânica e tudo mais, então dá para tocar. Depois eu arrumo. E aí a prioridade foi: vou gastar com o PRH, depois o PRH vai me dar o retorno e eu vou fazer tudo que eu tinha que fazer antes. E é isso. Certíssimo. Isto é para a gente poder finalizar. Se alguém estiver duvidando, estiver achando, eu duvido que o Rick não pagou essa Stephanie aí para fazer essa entrevista. Eu duvido que o Rick e a Stephanie não se Pode me conhecem. procurar. Gente, Você pode. hoje em dia todo mundo é hacker de internet. Vai lá no LinkedIn, no Instagram, vê lá. Não tem nada. E aí, a gente pode botar aqui o link do seu LinkedIn para a galera poder Pode, falar com você. pode colocar sim. É Posso Stephanie falar? Novaes, é isso? Isso. Perfeito. Perfeito. Vamos botar Stephanie aqui. Novaes. Aí você quer como que eu coloco aqui? Não, eu Coloco peço para a no editora chat? botar aqui na legenda. Ah, Tá tá bom. tranquilo. Tá E bom. Então, beleza. aí, qualquer É coisa. Stephanie tracinho Novaes. LinkedIn, né? Vai. Stephanie Perfeito. tracinho Novaes. Uhum. Perfeito. E aí, as pessoas de fato podem falar com você, podem entrar em contato, tirar dúvida para ver se é de Pode verdade. ficar à vontade? Galera que está buscando cargo de liderança, quem está buscando cargo de Pode. CX, Pode pode me falar. procurar. Que bom. Estou à Isso disposição. que é bonito. É uma comunidade do bem, não tem concorrência. Eu tenho certeza, você, Sheila, não sentiu concorrência. Você, Nem um pouco. Nival, que era liderança, não sentiam que existia concorrência. Não tem concorrência. Todo mundo está ali para se ajudar. Da mesma forma como vocês estão. Porque tem um espaço para todo mundo, gente. É muito, muito amplo. Não tem como. Não é só um negócio. Não. Tem espaço para todo mundo. Perfeito. Esté, muito, 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 muito obrigado pelo seu tempo. Muito, muito, muito obrigado pela sua história, pela sua dedicação. Foi mais de uma hora de papo, então tomei um pouquinho do seu tempo, desculpa. Mas acho que vai ajudar outras pessoas. Da mesma forma como a história do Thiago te inspirou a entrar, eu tenho certeza que talvez a sua história vai inspirar outras pessoas a entrarem também. Então, De fato. obrigado mesmo por Eu tudo, viu? espero. Espero isso. Obrigada a você, Rick. Boa sorte aí. E desejo também sucesso no seu projeto e que venham mais alunos, que realmente vai valer a pena para eles e também fazer com que o seu projeto ele cresça, né, se amplie ali e consiga fazer ali o bem que é de fato o seu propósito total. Perfeito. E vai ter novas mentorias, hein? Para crescer na carreira. Eu tô contando com você para você entrar nessa, hein? Comigo. Vai ter muita coisa aí. Questão de liderança, como um líder pode recrutar bem. Eu vou criar muito conteúdo ainda, só o Tá começo. bom. Show. Desejo Tchau. sucesso. Tchau. Obrigada, Rick.